Olá, meu nome é Luiz Carneiro, educador desde o já distante fim do século XX, mas com os dois pés muito bem postados no presente e no futuro. Trabalho desde o ensino fundamental até pós-graduações, passando por cursos livres e MBAs. Nos últimos anos, vi a necessidade de desenvolver estratégias para a educação de jovens nativos digitais e também para o desenvolvimento da criatividade e da organização do pensamento. E sou o fundador do projeto Reescola. Até aqui, falamos sobre o quanto a educação dos nativos digitais precisa ser diferente e sobre singularidade. Agora, daqui para frente, vamos discutir modelos práticos e facilmente executáveis para viabilizar às crianças e aos jovens uma educação que seja mais antenada com seus anseios, objetos de afeição e realidades. Como vocês já sabem, a principal estratégia do Projeto Reescola e do programa Educação Lúdica para os Nativos Digitais é usar em sala de aula referenciais que os estudantes já apreciam e pelos quais são nitidamente aficionados, como games, animes, séries, histórias em quadrinhos, mangás e jogos de tabuleiro. É importante usar esses objetos porque se garante a adesão e a manutenção da atenção, já que os estudantes costumam ser bem fãs deles e os consumir o tempo todo. E também, e principalmente, porque esses objetos são carregados de significações que são importantes para os alunos. Mas é importante, além de usar esses referenciais, ensinar a pensar e a construir relações de significado a partir desses objetos. Hoje, nesse vídeo, vou apresentar um como, que já foi exaustivamente testado por mim em diversas escolas e que eu chamo de metamétodo. Se alguém quiser se aprofundar nesse conceito, é só ir direto neste livro, O Método de Leonardo da Vinci, escrito pelo filósofo e poeta francês Paul Valéry. A obra expressa a ideia de que os trabalhos de Da Vinci foram tão complexos e tão variados que merecem um estudo a partir deles mesmos, ou seja, o metamétodo. A ideia é estudar a obra a partir da própria obra e não a partir de um referencial externo, como uma teoria de Michel Foucault. A ideia é a partir da obra em si, desmontá-la, extrair dela significados e, a partir desses significados, gerar uma rede de teorias e conceitos de suporte. Então, eu tomei a noção de metamétodo e a apliquei para o estudo de games, animes, séries, histórias em quadrinhos, mangás e jogos de tabuleiro. Portanto, a ideia é estudar os games, os animes, os mangás, os jogos de tabuleiro, as histórias em quadrinhos e as séries, não a partir de referências externas e teóricas, mas a partir deles mesmos, de seus conceitos e estruturas de linguagem. E o metamétodo serve não apenas para o estudo, mas também para a inserção em sala de aula desses objetos, na forma de apoio pedagógico. Esse movimento é bastante importante, porque possibilita que se mostre às crianças e aos jovens que esses objetos que eles tanto amam têm significados muito profundos. Além disso, com essa estratégia, se ensinam modelos possíveis de pensamento e de construção de relações e significados profundos a partir destes objetos, habilitando os estudantes a usar esse tipo de raciocínio com outros referenciais. O metamétodo se torna, então, um recurso que os estudantes passam a utilizar no seu cotidiano e que será para eles uma ferramenta muito importante. Além de tudo, com isso, se valoriza a cultura das crianças e dos jovens, fazendo com que eles mesmos se sintam valorizados, o que aumenta a confiança e a autoestima. Vamos ver como isso funciona. Vou usar como exemplo o primeiro episódio da série Titãs, uma parceria da DC e da Netflix. O primeiro passo, logicamente, além de selecionar a cena antes da aula, é passar a cena escolhida em sala, integralmente e direto da Netflix, preferencialmente com uma contextualização da história e dos conceitos que vão ser trabalhados. É importante falar um pouco da série, dizendo, por exemplo, que ela traz uma visão mais adulta dos personagens famosos nos desenhos Jovens Titãs, e que a primeira temporada tem como um de seus focos o desenvolvimento emocional da personagem Rachel ou Ravenna. Além disso, seria legal falar, dando pequenos spoilers, que se vai fazer a relação da personagem da história com algumas lendas alemãs, algumas histórias e outros personagens, como Hulk. Depois disso, é só passar a cena e pedir que os alunos prestem atenção nela. Na cena, que é bem impactante, a personagem Rachel Ravenna passa por um desafio, pois está sendo confrontada com o que ela e a pessoa que até então ela conhecia como sua mãe entendem como seu lado negro, algo como uma personalidade sombria que causa estranheza e medo.
Na história, Rachel, ou Ravenna, é filho de uma humana com um demônio, e é essa peculiaridade que lhe dá esse lado negro, que é um poder muito forte que ela tem que aprender a controlar. A série, até agora, tem 2 temporadas, e a personagem passou praticamente todo o tempo aprendendo a lidar com essas habilidades, que tem seu lado bom e seu lado ruim. Acho essa relação delicada, mas ela permite pensar em um lado negro da personalidade dos alunos, em sentimentos como deslocamento, inadequação e tristeza. Por isso, essa sequência da série Titãs pode e deve ser trabalhada, em especial por quem quer colocar em cena o socioemocional. Depois que a cena foi passada, é legal discutir um pouco com os alunos, jogando algumas ideias, mas principalmente ouvindo o que eles têm a dizer sobre ela, opiniões, ideias derivadas, se gostaram ou não. É possível e recomendável colocar algumas palavras no quadro, para que essas palavras fiquem visíveis e possam ajudar no desenvolvimento das discussões. Depois disso, se pode evocar então a desmontagem da cena, dizendo aos alunos que esse é um procedimento de construção de percepção e da inteligência, que eles podem aplicar a todos os objetos dos quais gostam e que desejarem conhecer melhor, e que isso dá para eles um jeito muito importante de organizar as ideias e o pensamento. E aí se passa a cena escolhida desmontada em uma apresentação previamente preparada. Para isso, eu uso, no caso de uma série Netflix, como estamos vendo aqui, 4 coisas bem simples. A própria Netflix, o botão de pause, a tecla Print Screen e o comando Ctrl+V. No meu caso, eu uso Ctrl+V em uma tela 16:9 do PowerPoint, que é a minha ferramenta cotidiana de trabalho, a ferramenta com a qual eu me sinto mais confortável. Não me use em formato 4:3, pelo amor de todos os personagens de anime que existem. Quem usa o Apple pode usar o Keynote, você pode usar o Google Slides ou qualquer outro programa. Eu não botei isso no vídeo, mas no e-book de apoio tem todo o passo a passo para fazer essas apresentações de maneira simples e eficiente. Mas vamos voltar à sequência em que estamos trabalhando. Vejam a sequência de imagens que eu selecionei. Eu separei 6 fotos de 3 sequências de cena do primeiro episódio da primeira temporada de Titãs. As sequências temporais são essas aí marcadas na tela, e vocês vão perceber que a marcação está na minutagem negativa da Netflix, que é o modo que eu acho mais fácil e eficiente de marcar a temporalidade na plataforma. É aquela contagem que aparece do lado direito e embaixo da tela. Todos esses trechos são sequências em que as projeções corporais, ou os doppelgangers e duplos da personagem Ravenna aparecem e têm uma atuação bem relevante. As 6 imagens, como vocês podem ver agora, evidenciam a passagem de um estado normal da personagem para seu estado de projeção corporal, que é a manifestação de seu poder e de seu lado sombrio. Evidenciar essas passagens, depois de passar os trechos ou ao menos um só trecho em sala, mostrando essas imagens, ainda mais depois de fazer as relações culturais que comentamos e que vamos detalhar um pouco à frente, certamente instiga a percepção e a metacognição dos alunos, enriquecendo a série como produto cultural e de valor, e também enriquecendo os alunos em seu repertório e na sua capacidade de pensamento. Eu nunca vou deixar de lembrar, essas imagens estáticas ajudam a entender como a cena é construída e como os seus significados são gerados. E isso é o néctar da metacognição. Além de mostrar essa desmontagem da cena, será muito útil a construção cultural, ao conhecimento de mundo e à metacognição dos alunos se o professor ou professora fizer relações culturais interessantes como as que existem entre a cena e a personagem Rachel Ravenna, com o monstro de Frankenstein, pois as noções de doppelganger e de duplo são oriundas de lendas alemãs que embasaram a obra Frankenstein de Mary Shelley, se referindo a fantasmas, aparições, espelhos e, mais modernamente, aos conceitos de dupla personalidade e esquizofrenia. É por isso que a personagem é mostrada, nesta cena, como tendo 2 rostos, ou como sendo 2 pessoas em uma. Aliás, o fato de eu me referir a ela nesse vídeo como Rachel e Ravenna já mostra essa dualidade, pois Rachel é o nome humano da personagem e Ravenna é o codinome que ela vai usar. Mesmo que até o final da 2ª temporada, que são as temporadas que existem até agora, a personagem ainda não tenha assumido esse codinome. Dessa sequência, depois de todas essas relações construídas, dá para mostrar aos alunos que o Hulk é também um duplo, um personagem muito parecido com o Dr. Frankenstein e seu monstro,
porque é o cientista e o monstro no qual ele se transforma, assim como na obra Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Quando se mostra que os significados das cenas são embasados em todas essas coisas, em todas as referências históricas e culturais, o que se faz é valorizar a série, ou seja, valorizar um objeto cultural que os alunos amam, valorizando assim a eles mesmos. É impressionante como isso funciona. Isso gera uma noção de que o que eles apreciam é importante e gera metacognição, que é a capacidade de aprender e de raciocinar sobre a própria construção do raciocínio, pois dá condições para uma análise interessante e para a construção de perspectivas profundas e diferenciadas, algo que os estudantes certamente vão levar para outros conteúdos e outros contextos. Certamente, mesmo quando assistindo a uma série ou um anime just for fun, ou seja, apenas por entretenimento, os alunos vão começar por si mesmos a construir essas potentes relações simbólicas, e isso será um presente cognitivo dos mais importantes para eles. Olha só como essas coisas estão presentes por aí. A Netflix tem um anime original do qual eu gosto muito, Pilotos de Dragão. Ele tem uma temporada só até agora, e é baseado na premissa de que a Força Aérea do Japão tem dragões como aliados, sendo que eles são usados meio que escondidos, camuflados como se fossem aviões. É preciso uma pessoa para pilotar os dragões, mas não qualquer pessoa, tem que ser alguém que os próprios dragões escolham ou aceitem. E, para ficar um pouco mais difícil para pilotar um dragão, a pessoa tem que ser, literalmente, engolida por eles. Então, quando a protagonista, a Makasu Hisone, é eleita por seus superiores como uma boa candidata a piloto de dragão, ela fica com muito medo. O dragão é muito, mas muito maior do que ela, e naturalmente, nas primeiras vezes, isso a aterroriza. Com o tempo, ela vai enfrentar com mais naturalidade e sem temor os encontros com o dragão, mas nas primeiras vezes isso é para ela realmente um grande desafio que tem que superar. Como o dragão é muito maior do que ela, os criadores do anime apostaram nessa diferença de tamanho, como a que pode ser vista nessas imagens, que tem em cada uma delas a indicação da temporalidade da Netflix. Dá para notar que Hisone é bem menor que o dragão, e isso lembra naturalmente da história de Davi versus Golias da Bíblia. Essa relação pode ser evocada, e ainda se pode apontar que ela também está presente na história de Elwin, uma princesa guerreira da trilogia O Senhor dos Anéis, que enfrenta e ganha a batalha de um rei demônio muito maior e muito mais poderoso do que ela. E também no game Shadow of the Colossus, um game em que o jogador tem que enfrentar 16 gigantes, muito maiores do que ele. E citar esse game é sempre bacana, porque muitos alunos gostam dele e já jogaram, e isso conta muitos pontos em nerdice acadêmica para o professor ou para a professora. Bom, está aí colocada toda a questão do metamétodo. Espero que tenha entendido o quanto ele pode ser importante e impactante em sala de aula, pois é um dos cernes do projeto Reescola e do programa Educação Lúdica para os Nativos Digitais. Esses procedimentos de preparação de aula devem ser repetidos para todos os conteúdos imagéticos que se vai trabalhar, sejam games, animes, séries, filmes, desenhos animados, fotografias ou até mesmo imagens publicitárias. Dá um certo trabalho fazer essa preparação, mas vale o esforço, principalmente se a escolha das cenas é pensada e adequada para que propicie aos alunos a real noção de como os significados são construídos pelas imagens. Essas relações elaboradas estimulam muito o pensamento dos estudantes, fornecendo duas coisas muito importantes: repertório, já que se disponibilizam referências culturais importantes, e modelos para que façam outras associações com outros objetos e outros conceitos. Isso é, na verdade, ensinar a pensar, ensinar a raciocinar, o melhor presente que um professor ou professora pode entregar aos seus alunos. Isso tudo vai criar nas crianças e nos jovens uma coisa muito importante e diferenciada, a antifragilidade, que é um conceito incrível sobre o qual falaremos depois. Aproveita e segue nosso canal no YouTube, aciona as notificações para receber nosso aviso por e-mail, espalhe a ideia por aí nas suas redes sociais e continue acompanhando a nossa assessoria, seja só no modo online ou na forma personalizada. Os links estão aí abaixo nos comentários. Até a próxima Nerdice Pedagógica, que a força esteja com vocês.